Meus amigos, o tema de hoje que eu quero abordar com vocês é a manchete dos jornais do mundo hoje. É o colapso da Itália, seguindo, vamos dizer assim, o que aconteceu na Grécia, que é o colapso da União Europeia, que é o colapso da social-democracia em escala mundial. Eu tenho aqui, reiteradas vezes, abordado esse assunto com vocês, porque quer me parecer que é um acontecimento histórico grandioso, da mesma característica e da mesma envergadura dos acontecimentos de 1929. Recordemos que aqueles acontecimentos de 1929 determinaram o modelo de Estado e o modelo político que foram adotados desde então, até hoje. Então a social-democracia nasceu daquela crise estrutural que houve no modelo do padrão ouro, mas que também estava contaminada pela ameaça da Revolução Soviética, ou da Revolução Comunista, que ameaçava engolfar toda a Terra. E logo em seguida a crise de 29 a gente teve os acontecimentos do nazismo e da Segunda Guerra Mundial, também uma via totalitária. Então houve um consenso no mundo na adoção da social-democracia como antídoto desse viés totalitário. É como se o distributivismo social-democrata pudesse ser a garantia de que o totalitarismo não iria prevalecer. O que nós estamos vendo é que aquele sistema ele é intrinsecamente injusto, o sistema social-democrata é intrinsecamente injusto e irracional. E agora está conhecendo o seu ocaso. Muito provavelmente, a minha avaliação é essa, é que voltaremos a uma ordem liberal, voltaremos a alguma coisa próxima ao que era em 1939. Isso não vai se fazer de uma forma não dolorosa. A gente está vendo aí a agonia da Grécia, que vai perder aí pelo menos 40% do PIB nos próximos 2 anos. E agora da Itália, que Deus sabe o que vai acontecer. Eu não vi nenhum economista importante ousar um prognóstico para o que vai acontecer com a Itália. Mas o que vai acontecer com a Itália é o mesmo que vai acontecer com a França, com a Espanha, com Portugal e mesmo com a Alemanha. Todos estão no mesmo barco, porque uma recessão nos seus parceiros de União Europeia fará da Alemanha também um gigante apequenado. Meus amigos, a crise do modelo social-democrata, ela impõe uma revisão da ética que permeou a distribuição de poder desde a Segunda Guerra Mundial. E qual é essa ética? De fazer com que multidões de desocupados ganhem renda do Estado, e muitas vezes renda elevada, em detrimento de uma boa metade da população que trabalha. Esse modelo ele é injusto e ele é imoral. Então essa multidão de sócios do Tesouro que vivem de comprometer a renda dos impostos e a renda futura mediante endividamento, ele não tem como se manter. Ele se esgotou. E ele não tem como ser reformado. Esse é o ponto fundamental. Qualquer reengenharia financeira que se proponha, ela, na verdade, vai caminhar para um modelo liberal. Quando eu falo liberal, não é liberal à moda dos chicaguianos keynesianos. É outro liberal. É o liberal à moda do Adam Smith. Um Estado mínimo. Um Estado que deixa fazer e deixa passar. Desregulamentado. Em que ao Estado compete o que sempre lhe competiu, que é exercer o poder. Basicamente, cabendo as funções econômicas aos agentes privados. Isso não vai se fazer de uma forma simples. É possível que as tentações totalitárias que assombraram o mundo nos anos 30 retomem com toda a força. O discurso socialista que seduziu as massas nas últimas décadas poderá ser substituído por um discurso totalitário fácil de seduzir as massas, como fez nos anos 30. E esse é o perigo dos tempos. Se não surgir uma elite
não emergir uma elite que conduz o processo para dar uma racionalidade superior à ordem, nós vamos ter grandes problemas políticos. Eu não ouso fazer prognóstico para o que vai acontecer na Europa, porque as forças latentes do totalitarismo continuam e cada vez mais fortes. Meus amigos, é preciso observar com atenção o que está acontecendo. E a crise, eu insisto, não se circunscreve à União Europeia. Ela engloba os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma economia socialista também, o mesmo modelo distributivista em troca da estabilidade social. Nós temos, por outras maneiras, por outras vias, que nos Estados Unidos é exatamente a mesma coisa que prevalece, a ideia força de que é preciso distribuir renda a partir do Estado. Lá também o modelo se esgotou. A gente viu que em 2008 a debacle foi total. E a receita que fizeram à época, que foi de emitir moeda e fazer os bailouts das empresas falidas, se mostrou por si mesma irracional. E não pode ser repetida no presente momento. Então nós vamos ter aí uma recessão prolongada. O grau dessa recessão é difícil de medir, eu não sei dizer. Eu sei que na Grécia especificamente, imaginar uma queda abrupta de PIB, da ordem de pelo menos 20% em 12 meses próximos, não é fazer terrorismo. O que vai acontecer na Itália? Não sei. Provavelmente a Itália, por ser uma economia mais pujante e ter forças produtivas mais desenvolvidas, talvez, vamos dizer assim, não precise cair desse tanto, mas é muito difícil fazer prognóstico. Por quê? Porque o conjunto das economias está reduzindo a sua dinâmica. E vai ser muito interessante porque na Europa não tem um partido político capaz de organizar essa massa falida deixada pela social-democracia. Todos eles continuam fazendo a mesma ladainha de sempre, prometendo benesses, quando agora é o tempo da famosa frase do Winston Churchill. É o tempo do sangue, suor e lágrimas. O tempo não é de guerra, mas o tempo é de reconstrução. É preciso reconstruir o Estado, é preciso reconstruir a democracia, é preciso reconstruir o pacto político que permita com que as forças de mercado prevaleçam. Isso é fácil de falar, mas é muito difícil de fazer. E na inexistência dessa elite significa dizer que ela terá que surgir, porque só um grupo consciente de pessoas capazes de enxergar o real poderá conduzir as massas nessa travessia. Eu realmente temo que os totalitários aproveitem o momento para tomar o poder. E aí será um déjà vu. E nós vimos o que houve nos anos 30. Cabe a nós, então, observar os acontecimentos e tentar, na medida do possível, não ser por eles destruídos. O que não vai ser fácil.